Senhoras e senhores, tirem as crianças da sala porque agora vamos falar sobre o verdadeiro Hulk. E não sobre essa coisa que a Marvel tem nos entregado ultimamente. Esse filme não tem um grande roteiro, não tem uma direção excelente, mas ele nos entrega exatamente o que a gente queria ver, que é uma criatura verde lutando contra diversos inimigos, como por exemplo os militares e até mesmo o Abominável. E nesse filme aqui temos um Abominável de respeito, e não essa outra coisa também que nos foi apresentado no UCM hoje em dia. Logo de início, uma coisa que é positiva nesse filme aqui é que ele não perde tempo nos apresentando a origem do personagem, porque isso a gente já conhece, a gente já viu a origem do personagem em outro filme, então nesse filme aqui de 2008 a gente vê o que importa. Então aqui a gente acompanha o personagem Bruce Banner fugindo do governo americano e ele vem se esconder aqui no Brasil, mais especificamente numa favela no Rio de Janeiro. Acontece que o governo norte-americano acaba descobrindo que ele está se escondendo aqui no Brasil e eles acabam mandando uma equipe para vir pegá-lo. E logo no início desse filme, acredito eu que ali por volta dos 10 minutos de duração, a gente vê uma cena de ação muito boa com esses militares indo atrás do Bruce Banner e ele fugindo ali pelas favelas do Rio de Janeiro. E essa cena de perseguição é muito boa, é uma cena que deixa a gente empolgado pro que está por vir e pro que está acontecendo agora. Após esse momento de perseguição, o Bruce Banner acaba se escondendo ali dentro de uma fábrica e os militares acabam chegando e encurralando ele. É então que ele se transforma no incrível Hulk. E essa primeira aparição do personagem é muito boa. Num primeiro momento, a gente não tem uma visão muito clara de como é o Hulk, de como é essa criatura. A gente vê ali mais a silhueta dele, a gente vê ali partes do corpo dele aparecendo quando ele já está transformado. A gente vê que ele é muito forte e cada vez ele se demonstra mais forte ainda. Tanto que os militares tinham a missão de atirar sedativos nele para tentar acalmá-lo e fazê-lo dormir. Mas não, isso não deu certo e eles acabaram tendo que usar balas de verdade e armamento pesado. E mesmo assim, nada disso foi capaz de sequer ferir o Hulk. E nesse filme aqui, o Hulk toma tiro com todo tipo de armamento e atiram nele até mesmo com um tanque de guerra. Já na série da Mulher Hulk, do Disney Plus, a gente vê ali que o Bruce Banner, o Hulk, acaba sendo derrotado até mesmo por um Jeep. Então vamos esquecer por um momento que essa série existiu. E nesse vídeo vamos falar todos os pontos positivos e negativos do incrível Hulk. E aí, clã, tranquilo? Eu sou o Thiago Walker e nesse vídeo vamos fazer uma crítica / análise sobre o filme O Incrível Hulk de 2008. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e comente a sua opinião. Eu também vou estar deixando o meu Pix aqui na tela e na descrição desse vídeo para você poder estar apoiando o conteúdo aqui do canal, para eu poder estar melhorando cada vez mais, seja o cenário, seja a câmera que eu uso, seja a iluminação ou o microfone, por exemplo. A sua ajuda é muito importante, então eu conto com o seu apoio. Então vamos lá, eu já falei um pouco aqui sobre a abertura desse filme, que é uma abertura muito boa, mostra que é um filme bem dinâmico e bem divertido de se assistir, é um filme fácil de acompanhar, porque quando você se dá conta já se passaram vários minutos que você está assistindo e você nem sequer percebe, porque é um filme que consegue muito bem te entreter por bastante tempo. Como eu disse, esse filme não tem um grande roteiro, nem nada do tipo, não é um filme genial, mas ele tem ótimas cenas de ação e é um filme bastante divertido. Então vamos falar do que importa aqui, que são as cenas em que o Hulk está destruindo tudo que vê pela frente. Passando então para outro grande momento desse filme, é quando o Bruce Banner já está tendo ajuda ali da Doutora Ross, e os dois estão trabalhando juntos porque eles querem encontrar uma forma de fazer uma cura para curar o Bruce Banner, para que ele não se transforme mais no Hulk. Esse acaba sendo o foco do filme, essa jornada desses dois personagens, e em determinado momento o Bruce acaba sendo encurralado. Vários militares estão ali ao redor dele e ele acaba sendo obrigado a se transformar no Hulk. E mais uma vez temos outra cena incrível do Hulk aparecendo em tela. E dessa vez a gente vê ele à luz do dia. A gente vê ele com vários detalhes e esse Hulk tá sensacional. E fala sério, olha pra esse Hulk, esse cara não tá puro não, esse cara tá usando suco e não é pouco. E cara, que Hulk foda, dá pra ver o quanto ele é fibrado, dá pra ver o quanto trabalharam bem aqui nos efeitos desse Hulk em um filme de 2008, ou seja, ele tá muito bem feito pra época dele. Então nessa cena em questão, o Hulk, como eu disse, acaba sendo encurralado e ele tem que lutar contra diversos militares. E os militares acabam utilizando ali diversas armas pesadas, acabam utilizando um tanque de guerra, e nada disso é capaz de parar ele. É então que eles começam a usar ali uma espécie de arma supersônica que eles desenvolveram justamente para lidar com o Hulk. E esse momento é muito tenso, porque a gente vê ali pela primeira vez o Hulk caído no chão. A princípio, ele não tem como sair daquela situação, até que ele acaba tendo um surto de raiva e ele acaba destruindo todas aquelas máquinas, aqueles equipamentos que estavam causando esse atordoamento nele. Nessa cena a gente também acompanha o personagem Emil Blonsky, que é um dos militares que foi enviado
enviado ali para deter o Hulk, e nesse personagem, ao que dá a entender, foi aplicado o soro do super soldado, resgatado ali das empresas Stark, onde o governo mantinha guardado por muito tempo, e eles resolveram aplicar nesse personagem para ele poder enfrentar o Hulk mais de igual para igual, digamos assim. E ele acaba parando no hospital. Mas depois de um tempo, ele está completamente recuperado, como se nada tivesse acontecido com ele. Então a gente vê que ele realmente tem capacidades muito poderosas no seu corpo. E assim, falando sobre esse personagem, eu acredito que até esse momento ele não é um vilão, simplesmente porque ele é uma pessoa que está fazendo o seu trabalho. Ele é um militar que foi enviado para deter o Hulk, porque o Hulk é uma criatura que destrói tudo que vê pela frente. Então ele não é um vilão, pelo menos até esse momento. Ele é apenas um militar fazendo o seu trabalho. Mas uma coisa que simplesmente não dá para entender, e sinceramente não faz sentido, é que do nada ele acaba ficando corrompido. Talvez pelo soro do super soldado, que como a gente já viu no filme do Capitão América, que foi lançado depois desse filme, o soro pode acabar transformando uma pessoa má em mais má ainda. Mas eu não sei se isso explica as mudanças que tem no corpo dele, como por exemplo, quando as costas dele acabam se mexendo ali, como se a coluna dele estivesse sofrendo uma mutação ou algo parecido com isso. Eu não sei se isso explica, mas parando para pensar aqui no filme do próprio Capitão América, a gente vê ali que o Caveira Vermelha, após usar o soro, ele fica também bastante deformado. Ele fica com o rosto como uma caveira vermelha, certo? Então talvez faça sentido o Emil Blonsky passar por esses mesmos problemas aqui. Mas isso se contradiz com o que foi mostrado na série da She-Hulk, que a gente vê que se passa muitos anos depois desse filme, onde a gente vê que o Emil Blonsky está completamente de boa. Ao que dá a entender, ele se transforma numa pessoa do bem, que está ali cumprindo sua pena e só quer poder viver a sua vida normalmente. Então isso acaba não fazendo mais sentido até certo ponto. Mas como eu disse, a gente acaba ignorando isso porque o que importa são as cenas de ação. Então ok, acelerando um pouco aqui os acontecimentos, Bruce Banner acaba chegando ali até um amigo dele, um outro doutor que ele conheceu pela internet, para poder ajudar ele, e esse doutor, o Senhor Azul, acredita ter a cura para o Hulk. Ele acaba extraindo o sangue do Bruce Banner ali, e a princípio o que dá a entender é que essa cura deu certo, e o Bruce Banner não se transformará mais no Hulk. Mas logo após isso, o Emil Blonsky vai até esse doutor. É assim que o Emil Blonsky se transforma no Abominável, e eu vou te contar, esse Abominável aqui é foda. Lembra que eu falei que o design do Hulk também estava muito bem feito, os efeitos gráficos dele eram sensacionais? O do Emil Blonsky, o do Abominável, também não fica para trás, porque dá pra ver que eles capricharam muito nesses dois personagens, principalmente nessa batalha final, onde a gente vê o Abominável lutando contra o Hulk. E a princípio, o que dá a entender ali também é que o Abominável é muito mais forte do que o próprio Hulk. Que o Abominável tem muitas mais coisas ali dentro do corpo dele, ele tem um soro do super soldado, ele tem o sangue do Hulk, e ele acaba se transformando numa criatura ainda mais descontrolada, ainda mais poderosa. Então nada pode pará-lo a não ser o próprio Hulk. O Bruce Banner achou que tinha se livrado ali do Hulk com a ajuda do Senhor Azul, mas a gente descobre que isso não aconteceu. O Hulk ainda permanece dentro dele, e no momento que ele precisa, ele acaba se jogando do avião que ele estava, em uma cena muito boa. Ele cai no chão e ele se transforma no Hulk mais uma vez. E essa cena por si só já é muito boa, mas não chega nem perto da porradaria que a gente está prestes a ver do Hulk contra o Abominável. Então esses dois personagens gigantes acabam tendo uma briga de CGI sensacional. É uma das melhores batalhas que eu já vi em um filme de super-heróis, e com certeza você concorda com isso, porque essa cena é muito bem feita mesmo. A direção do filme sabe muito bem como mostrar pra gente essa batalha de duas criaturas muito poderosas, e acaba sendo uma briga bem equilibrada de dois monstros gigantes dando porrada um no outro. Nessa batalha a gente acaba vendo também o Hulk usando dois ataques maravilhosos dele aqui também, que são a palmada supersônica, que depois na série da She-Hulk acabou sendo replicado de maneira completamente porca, onde a gente vê a mulher Hulk usando esse ataque contra o próprio Hulk de maneira muito vergonhosa. Mas aqui em O Incrível Hulk também, além de ele usar essa palmada supersônica de maneira sensacional, ele também usa o seu ataque Hulk Esmaga, em outra cena que também é muito boa de se ver. Hulk então acaba derrotando o Abominável, mas ele não o mata, mostrando que ele também não é uma pessoa necessariamente do mal, ele apenas é uma criatura descontrolada. Mas quando ele vê que a Doutora Ross estava observando aquilo tudo e ela grita pra ele, ele percebe que ele não precisa matar o Abominável, porque o trabalho dele já está feito. Ele deteve uma ameaça maior. Esse filme foi muito bem realizado. Eu me lembro que muita gente não gostava tanto desse filme, porque a gente foi acompanhar depois, o Hulk do UCM, que até certo ponto estava sendo muito bom, mas a partir ali de Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, as pessoas começaram a olhar para o Hulk do UCM e pensaram, pô, aquele Hulk de 2008 era muito melhor. E hoje em dia as pessoas amam
O Incrível Hulk de 2008. Simplesmente porque a gente vê o que o Hulk tem que ser, uma criatura feroz que destrói tudo que vê pela frente. E não é isso que a gente vê no Hulk de hoje em dia do UCM. Então esse é um filme divertido, é um filme que passa rápido, é um filme que deixa a gente empolgado e é um filme bastante memorável. Então você pode assistir ele várias vezes que você nunca vai se cansar. Enfim, por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, comente a sua opinião. O seu apoio é muito importante, porque sem o seu apoio eu não posso continuar fazendo conteúdo aqui pro canal. Eu vou deixar novamente o meu Pix aqui na tela e na descrição desse vídeo. Então esse foi o vídeo, obrigado pelo seu apoio, essa foi a minha experiência ao assistir esse filme e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, um abraço.